Você já teve aquela sensação de assistir um filme incrível e pensar: como é que ninguém tá falando desse filme aqui? Por que ninguém assistiu esse filme aqui? Pois é, foi exatamente o que aconteceu comigo depois de ver Uma Batalha Após a Outra. Um baita filme muito bem feito, emocionante, cheio de ideias boas, mas parece que passou despercebido. E é justamente por isso que no episódio de hoje eu vou falar desse pequeno tesouro do cinema recente. Bem-vindos ao Cine 10, seu podcast de apenas 10 minutos sobre filmes e outras coisas do tipo. Dá pra você assistir e dá pra você só ouvir esse vídeo se você quiser. Aí você consegue me encaixar na tua rotina enquanto faz outras coisas. Tipo se você estiver fazendo ali uma jantinha no rápido, ou quem sabe se você estiver passando aquela vassoura malandra na casa, ou até se você estiver dando um rolê com seu doguinho, não importa. O que importa mesmo é a gente bater esse papo hoje sobre Uma Batalha Após a Outra. Esse filme que saiu no cinema esses dias, mas parece que já foi esquecido no churrasco, logo depois da vinheta. Dong, 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 down. Yeah. Um ex-revolucionário que tentou deixar o passado para trás e viveu uma vida bem comumzinha ali com a sua filha adolescente. Só que aí depois de muitos anos o inimigo antigo reaparece para acabar com a paz desse cara e ele vai ter que se unir com ex-companheiros lá das antigas para tentar salvar a menina de qualquer jeito. Nisso ele vai ser jogado de volta nesse mundo que mistura ação, um drama político e um humor bem ácido nesse mundo que é o completo caos. E o mais curioso é que mesmo com Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Benício Del Toro no elenco desse filme aqui, parece que mesmo assim ninguém foi assistir essa porcaria no cinema. Só pra deixar bem claro, esse vídeo aqui vai ter spoilers de uma batalha após a outra, tá? Porque eu quero falar com um pouco mais de liberdade desse filme. Vou tentar, como sempre, não entregar tudão assim, mas eu quero falar algumas coisas que me chamaram muita atenção. O filme começa com esses revolucionários em ação que eles lutam contra um regime totalmente autoritário, e aí logo no início do filme eles vão invadir essa base dos caras, que na verdade é uma espécie de prisão assim para imigrantes. E logo no começo não tem como você não enxergar essa crítica que tá ali por trás de tudo, principalmente ao governo Trump, mas a todas essas políticas excludentes assim de maneira geral. A líder desses revolucionários está sempre ali na linha de frente nas missões. O DiCaprio é o bomberman da parada, né? O cara que mexe com bombas, que arma ali os dispositivos explosivos e tal. E eles formam um casal. Logo nessa primeira cena a gente já conhece também o personagem do Sean Penn, que faz parte ali do exército inimigo, né? Ele é um coronel desse exército. E aí a líder da revolução rende ele ali com a própria arma dele, rouba o bonezinho dele e tal, e ameaça ele. E logo no começo você já vê que é um personagem bem esquisito, assim, bem caricato. Só que de um jeito bem estranho, porque logo nessa primeira cena a mina tá ameaçando ele, apontando uma arma, e a exigência que ela faz pra ele é bem bizarra, que é: meu irmão, vou te matar se você não ficar de peru duro agora. E o pior de tudo é que no meio de toda essa situação bizarra, ele consegue, ele fica lá de barraca armada. Essa cena é bem esquisita mesmo, ela me causou até uma certa estranheza quando eu vi, porque não é uma coisa que você vê todo dia, mas ela vai fazer sentido depois, mais pra frente, espera só. Aí esses revolucionários têm sucesso nessa primeira missão. Eles conseguem libertar ali os prisioneiros imigrantes que estavam todos lá, e passam uma mensagem clara para essa turma aí do autoritarismo, desse exército, que eles estão declarando guerra. Nisso a gente vai acompanhando numa montagem ali bem rápida, que eles estão fazendo várias missões, que vai passando um tempo, já alguns meses, desde que eles já estão em atividade e tal, até que um certo dia, numa missão que eles estão invadindo lá um certo lugar, um shopping, alguma coisa assim para armar umas bombas, o Champagne aparece novamente seguindo a personagem que é a líder lá do exército revolucionário, que eu não vou nem lembrar o nome dela agora, mas foda-se. E ele fala pra ela: não vou te denunciar, não tô nem aí porque você explodiu, eu quero que você devolve a minha arma que você roubou aquele dia e o meu chapéu, e é isso. Me encontra no lugar tal, tal hora, senão você tá fudida. E lá pros 15 ou 20 minutos de filme, acontece a primeira reviravolta, que é isso mesmo que você pensou. Nosso amigo DiCaprio ganha um belo par de chifres cortesia do Champagne. Isso mesmo, são dois inimigos declarados de guerra no rally rola. A merda é que nesse único encontro que acontece, a mina acaba engravidando do Champagne. E aí o corno, quer dizer, o DiCaprio, que não tem nada a ver com a história, começa a cuidar dessa neném depois que ela nasce, porque a mina é muito mais engajada com a revolução do que ele, e acaba pesando muito mais nos ombros dele essa parte da paternidade, e ele nem é o pai biológico.
E aí, como eles são dessa frente revolucionária, que eles não têm nenhum tipo de financiamento, eles acabam cometendo certos crimes para juntar dinheiro para se abastecer para essa guerra. Nisso, eles vão fazer um assalto a um banco e acaba tendo uma vítima. E depois de mó rolo, mó perseguição, tudo acaba que essa líder do exército revolucionário é presa. Só que pra aliviar o lado dela, ela acaba fazendo uma coisa que tá super em alta aqui no Brasil, que é a tal da delação premiada. Ela cagueta geral, geral, morre um monte de gente por conta dela. Fazia toda uma pose de líder da revolução, essa revolução precisa de mim, blá blá blá. Mas no primeiro dia que dá ruim pra ela, ela mete a língua nos dentes e sai falando de todo mundo. Nisso ela se livra, né? Vai pra uma espécie de programa de proteção à testemunha, mas ela não dura muito por lá não e sai vazada pro México pra fugir desses caras. E agora sim, depois de toda essa doideira que eu falei, a gente vai ter um time skip de 16 anos, que é quando a história desse filme vai se desenrolar de verdade. O Paul Thomas Anderson tem um jeito de estruturar a narrativa desse filme que eu achei bem legal. Ao invés de ele separar o filme por capítulos, num jeito assim meio tarantinesco, ele separa de uma forma mais velada, assim, como se fossem ciclos de personagens que são centrais nessa trama, cada um com seu momento de brilhar. O primeiro ciclo que a gente acompanha é o da líder revolucionária, depois do Leonardo DiCaprio, depois do Champagne e por último dessa filha que agora, 16 anos depois, já é uma adolescente. Ele tem uma linguagem assim de fotografia que eu acho muito legal para ilustrar isso, é quase como se fosse uma poesia mostrada e não falada, que para mostrar esses personagens centrais, ele enquadra eles bem no centro assim mesmo e todos da mesma perspectiva. Você vai acompanhar em cada um no seu ciclo, né, esses personagens andando e você vai vendo eles de costas, como se você estivesse atrás deles, andando atrás deles, eles sempre bem centralizado assim na câmera e tem um take assim bem longo deles andando. E acontece isso com todos, eu achei um negócio com uma identidade bem marcante. É como se fosse uma poesia visual para separar esses capítulos que não são exatamente muito bem demarcados assim. Esse filme tem uma qualidade estranha que eu simplesmente adoro, que é muito difícil você definir o gênero exato dele. Ele tem muitas piadas, ele tem cenas cômicas, mas ele também tem drama, ele tem uma crítica política, ele tem ação, ele tem perseguição, ele tem violência. Esse é um filme que ele transita por vários gêneros. Eu acho que essa é a melhor definição que eu consigo dar pra ele. Outra qualidade é que não tem nenhum ator, não tem nenhuma atriz que tá aquém nesse filme. Todos estão muito bem, inclusive a atriz que interpreta a filha adolescente. Ela tá do lado ali de monstros como DiCaprio, como Benício Del Toro, como Champagne, e ela não se intimida. É muito legal mesmo, apesar de eu não conhecer outros trabalhos dela, eu gostei bastante desse aqui. E apesar dele ter uma crítica muito boa e muito acertada, o elemento principal que se destaca nesse filme pra mim são esses personagens, porque eles são todos muito humanos, muito falhos, assim, são todas pessoas que nesse contexto desse futuro distópico, você consegue imaginar que elas existem, você consegue imaginar que são pessoas reais ali. O DiCaprio é um pai desajeitado que ele gosta ali de fumar sua ervinha. O Champagne é um vilão patético que ele tenta tudo pelos seus objetivos, a qualquer custo, mas ao mesmo tempo ele é extremamente tosco. O Benício Del Toro que pode estar tudo pegando fogo, tudo de cabeça para baixo, mas ele tá sempre tranquilo, mesmo nessas situações extremas. E para fechar, essa filha adolescente rebelde que é o coração da história, né? A história se move em torno dela. A mãe dela eu não vou nem citar porque X9 tem que se ferrar mesmo. Essa é a fita. O lance é que uma batalha após a outra flopou, na minha opinião, não só por causa de marketing mal feito ou de time ruim, não é isso. É a premissa, principalmente, que não fisga assim, não cativa o público geral logo de cara. O cara que vai no cinema, né, falando assim, num jeito bem geralzão, o cara não quer pensar na vida, não quer ver uma crítica afiada, não quer ver uma coisa que ele tenha que se esforçar muito pra pensar. Ele quer se entreter, ele quer ter ali o divertimento dele, ele quer ver filme de super-herói, ele quer ver Jurassic Park 10, ele quer ver essas coisas, entendeu? Não que isso seja certo ou errado, não tô aqui pra falar o que cada um faz com as suas escolhas de entretenimento. Mas uma história simples cativa muito mais fácil do que uma história um pouco mais complexa, isso é fato. Não é todo mundo que quer ver uma história cheia de camadas e nuances pra você ficar interpretando ali, pra você sentir o que o diretor quer comunicar pra você com aquela crítica ou com outro elemento do filme. Não, as pessoas querem no geral somente o simples e tá tudo bem. Como eu falei, não existe certo ou errado, gosto é gosto, mas uma
pena é que a galera acaba perdendo uns filmaços tipo esse aqui. E você já assistiu uma batalha após a outra? Você sabia que esse filme tinha saído por acaso? Comenta aqui pra eu saber que eu fiquei curioso de verdade. Esse episódio vai estar disponível no YouTube, no TikTok e no Spotify, então se você gostou já sabe, manda pra um amiguinho ou pra uma amiguinha que você acha que vai gostar também. Me ajuda a viver disso, por favorzinho!